Abra sua Bíblia num texto que nós temos meditado durante este mês, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, estavam se reunindo para ouvi-lo. Versículo 2: mas os fariseus e os mestres, os doutores da lei, o criticavam, e eles afirmavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Este homem recebe pecadores e come com eles. Nós temos aprendido, irmãos, que este momento aqui, em que os publicanos, os pecadores se aproximam do Senhor Jesus para ouvi-lo, e que os mestres da lei, os fariseus, criticam ao Senhor Jesus, foi o que motivou Jesus a nos ensinar através dessas três lindas parábolas a seguir, que nós já temos aprendido durante este mês: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Foi justamente isso que motivou o Senhor Jesus a falar, a nos ensinar sobre esse tema tão importante. Jesus é para nós, irmãos, o maior referencial. Ele é tudo para nós. A gente tem que entender sempre isso. A igreja é o corpo de Cristo. Significa que nós devemos expressar Jesus ao mundo. Nós não somos uma religião. Nós somos o corpo. Devemos estar fazendo justamente aquilo que Jesus faria se estivesse aqui. Porque nós somos o corpo. E entender isso, compreender o propósito da vida do Senhor Jesus, o propósito de nossas vidas, irmãos, é fundamental para definirmos como nós estamos usando aquilo que nós temos de mais precioso nesse tempo aqui, nessa vida aqui. O que é que você tem de mais precioso? O tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Então, se nós não soubermos administrar bem aquilo que Deus tem nos dado de mais precioso, se nós não temos, irmãos, um propósito na nossa vida, não entendemos o porquê estamos aqui, a razão que nós estamos aqui, então nós podemos estar desperdiçando o nosso tempo, fazendo coisas que não têm sentido, que não têm propósito para Deus. O nosso Senhor Jesus, enquanto homem, quando ele se desfez da sua glória e viveu entre nós, ele tinha um propósito. A vida de Jesus tinha um propósito. E Jesus, o Senhor Jesus, sabia disso desde o início, desde o começo. Ele sabia, irmãos, qual seria o propósito da vida dele, o que ele deveria fazer, como fazer, de que maneira ele deveria fazer, o que ele precisava para cumprir o propósito, né? O porquê. Enfim, Jesus sabia tudo. Ele sabia, irmãos, a razão dele estar aqui. E olhando para o início do ministério do Senhor Jesus, por ele saber do seu propósito de vida, quando ele começa o ministério, a primeira coisa que Jesus faz, em obediência ao Pai, é ser batizado. Ele foi batizado por João Batista, depois que ele entendeu, aproximadamente 30 anos, nós apresentamos crianças, mas não batizamos, porque é uma decisão pessoal, é uma decisão de cada um. Não é dos pais, não é os pais que decidem
o batismo do filho. Nós não encontramos isso na Bíblia, mas é uma decisão pessoal. E Jesus, quando tinha sua idade, ele decidiu e foi ao batismo de João, para ser por ele batizado. Ele não precisava, mas para cumprir toda a justiça, Jesus foi batizado. E quando ele obedece ao Pai, sendo batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a cumprir o propósito que Deus tem para nós. Preste bem atenção nisso. Não é uma faculdade, não é uma universidade, não é uma faculdade de teologia, não é o curso que você faz, é o Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que capacitou o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele inicia a sua missão, Ele inicia o cumprimento da sua vida. Na verdade, logo depois dele ser cheio do Espírito, o próprio Espírito Santo conduz Jesus para onde, irmãos? Para o deserto, para ele ser provado. Então, isso me diz que para cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, é necessário passar por provas. E Jesus tinha que passar por uma prova, irmãos. Jesus tinha que vencer a sua carne, porque a nossa carne tem desejos. Todos nós, irmãos, não conseguimos cumprir o projeto, o propósito que Deus tem para nós, se não renunciarmos, se não negarmos a nós mesmos. O Senhor Jesus disse: você não pode ser meu discípulo se primeiro você não negar a si mesmo. Isso é uma prova, né? Isso é uma maneira de sermos provados. E Jesus, então, passou por esta prova. Ele renunciou aos desejos naturais do seu corpo. É muito natural ter fome. Passar 2 dias sem comida, você vai sentir fome. 3 mais, 4 mais. Jesus passou 40. Jesus provou, irmãos, o seu corpo. Jesus foi provado na glória deste mundo, porque o diabo tentou Jesus, revelando a glória. Se você me adorar, se você prostrado me adorar, eu te darei toda essa glória do mundo, que é o que todos nós também somos provados. Às vezes, irmãos, nós achamos que o propósito da nossa vida é vencer, é ser um vencedor, é ganhar, é conquistar, é ter, é avançar. Glória de homens, glória do mundo, que fica aqui, você não leva nada. É ilusão, é vaidade. Por isso, o sábio Salomão, no final de sua vida, ele diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu pensei que tinha algum valor fazer alguma coisa, construir algo. Mas que valor tem isso? Não vale nada. Não tem valor nenhum. Eu descobri, dizia Salomão, que não tem valor nenhum. Então, você faz as coisas, por quê? Por causa da competição. Quero ser maior do que fulano, quero ser maior. Você se compara. Isso não tem nada, isso é projeto, é propósito humano. Jesus tinha que vencer isso. E Jesus venceu, dizendo para Satanás: arreda-te para trás de mim, está escrito, só o Senhor Deus adorará, só a Ele prestarás culto. A fama, querer ser famoso, Jesus foi provado nisso também. Provado e aprovado. Este é o, para seguir e cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas, para a vida do Senhor Jesus, é tão importante. Olha, irmãos, nós não vamos fazer se não passarmos por provas. Às vezes você deseja tanto servir a Deus, fazer alguma coisa. Na verdade, às vezes você tem até um chamado como Moisés tinha. Moisés, ele sabia que ele era a pessoa, ele era o cara. Ele era do povo, ele tinha instrução, ele tinha sabedoria. E ele então pensava que ele iria libertar o povo, então ele começa a fazer por sua força, por sua iniciativa.
E o que acontece com ele, irmãos? Vai para o deserto. Só que em vez de 40 dias, Moisés ficou quanto tempo? 40 anos. Quanto tempo você está no deserto? Não fala não. Porque às vezes é isso, irmãos. Às vezes nós pensamos, mas pastor, o tempo está passando e eu preciso fazer alguma coisa. Irmão, você precisa ser aprovado por Deus. Você precisa passar pela prova. E enquanto você não se quebranta, enquanto você não se humilha, enquanto você não é moldável por Deus, você não pode ser usado por Ele. Porque a glória não vai ser tua. Esqueça isso. A glória é de Deus. Quando Moisés estava pronto, Deus o chama e diz, Moisés, você é o cara, você vai. Ele disse, não, eu não tenho condições. Então é por isso mesmo. Agora é o momento. Agora é a hora. Agora é a hora. Então a aprovação é isso, irmãos. É passar por esse tempo em que nós vencemos os nossos desejos, nossas paixões, e agora estamos prontos a servir. Estamos prontos a fazer. Jesus passou por essa prova. Eu e você precisamos passar por ela também. Talvez você esteja no meio dela. Seja paciente, porque Deus vai te fazer vencer. Você vai vencer. Então, mantenha a tua fé em ação. Outro passo tão importante, terceiro lugar, o Senhor Jesus se reveste de compaixão, de amor pelos perdidos. Você percebe nas parábolas que ele conta, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. É Jesus indo atrás, é Jesus querendo, desejando, é Jesus amando. Nós somos amados por Ele, Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Então, este amor, esta compaixão do Senhor Jesus pela humanidade perdida, fazia cumprir o propósito de Deus. Porque, irmãos, nós não podemos servir, não podemos cumprir o projeto, o propósito que Deus tem para as nossas vidas, se não houver esta compaixão, se não houver este amor. O coração, a compaixão move as coisas, não é algo mecânico, automático, não, irmãos. As células não funcionam assim. Não adianta nós termos um crescimento, avançarmos, chegarmos no final do ano e dizermos, temos 500 células mecânicas. Não tem valor para Deus. Pode ter valor para o homem, para nós, pastores. Olha, a nossa igreja tem 500 células. Mas, irmão, se isso não for fruto de amor, de compaixão, de muito, muito carinho, do desejo de ver vidas salvas, não números, mas vidas, olhar para as pessoas e ter aquela compaixão. Eu quero ver os meus vizinhos salvos, a ponto de orar por eles, de chorar por eles, de desejá-los. Não querer vê-los perdidos. Então, isso faz toda a diferença. Jesus fazia isso. Jesus amava, irmãos. Jesus, você vai ver nos evangelhos, ele movido de íntima compaixão. Ele curava, ele estava atrás, ele visitava, ele fazia as coisas por causa desse amor que ele tinha, dessa compaixão que ele tinha pelos perdidos, Quarto lugar, Jesus tinha fé, certeza. Jesus tinha aquela determinação, aquela convicção, irmãos, que o propósito que Deus tinha para ele tinha que ser cumprido. Então, esta certeza, esta convicção, não deixava com que Jesus se desviasse. Vocês sabem, Pedro, certa vez, quando Jesus disse do propósito de Deus para a vida dele, eu tenho que pagar um preço. Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, vai acontecer isso contigo. Vamos lá, vamos. E Jesus disse, arreda-te de mim. Eu tenho que seguir o plano, o projeto que Deus tem para mim. Deus tem um projeto, Deus tem um plano na minha vida e eu vou avançar nele, eu vou seguir ele. Ele tinha tanta fé, tanta determinação, que certa vez os samaritanos não queriam que ele passasse pela sua terra, porque ele tinha o aspecto de quem ia para Jerusalém. Isso é fé, irmãos.
uma determinação: eu vou para lá, eu vou conquistar, eu vou. Ele sabia disso, ele tinha isso dentro de si, e então ele avançava, segundo esse desejo, esta forte convicção em seu coração, esta fé, este amor, esta compaixão pelos perdidos. Agora, como nós lemos lá em Tiago que a fé sem obras é morta, Jesus não apenas amava, não apenas tinha fé, mas Jesus colocava isso em prática. Jesus demonstrava este amor, Jesus demonstrava esta paixão pelos perdidos, Jesus queria estar com eles. Veja, irmãos, Jesus sabia o propósito da vida dele. Qual era? Qual era o propósito da vida dele? Buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim para outra coisa. Eu vim para buscar, para salvar a ovelha perdida. Eu quero achar a dracma perdida. Eu quero encontrar e abraçar o filho perdido. É para eles que eu vim. Então, com essa mente, com essa ideia, ele não perdia tempo, irmãos. Ele ia onde os pecadores estavam, onde as pessoas carentes estavam, onde os perdidos estavam. Ele acendia a luz e a sua presença estava ali. Jesus ia estar com eles. Isso é tão forte, irmãos. Porque por causa disso, Jesus foi criticado várias vezes. Porque as pessoas não compreendiam a missão de Jesus. Às vezes, irmãos, nós precisamos tanto compreender isso. Nós precisamos sair do nosso círculo. Você faz uma festa na tua casa, você convida os irmãos, né? Você não vai na festa daqueles que você julga eles mundanos, perdidos. Nós, às vezes, irmãos, agimos desta forma. Jesus não. Jesus sabia. Jesus sabia que aquela mulher samaritana, aquela mulher que já tinha tido 5 maridos e que vivia com um homem que não era seu marido, e que além disso era uma samaritana, Jesus sabia que ela viria ao poço aquele horário. Dá a impressão até, foi por isso que Jesus mandou os discípulos: vazem, vão comprar pão, porque um só podia buscar pão, não é verdade? Mas vão os 12, vão logo os 12, porque Jesus queria ficar só. Às vezes, irmãos, é isso, porque os irmãos, às vezes, nos atrapalham a cumprir o propósito. Porque nós não temos ideia, nós não temos a mentalidade de que essa é uma ovelha perdida. Mas Jesus tinha. Jesus olhava para a mulher: ela virá aqui. Então, eu quero estar com ela. Eu preciso estar com ela. Eu preciso falar com ela. Oh, gente, isso é forte demais. Para mim é muito forte. Isso tem mexido comigo esses dias. Sabe, o propósito do Senhor Jesus era buscar e salvar os perdidos. Então, ele não podia ficar com os fariseus, com os escribas, com as nata. Não, ele não podia ficar. Ele tinha que ir atrás dos perdidos. Ele tinha que ir atrás aonde os perdidos estavam. É evidente que, lembre-se, antes de você ir até os perdidos, você precisa ter convicção que você é mesmo salvo. Você precisa ter passado por provas. Por quê? Porque às vezes você vai na casa de um perdido, que ele está nadando na riqueza, no dinheiro, e você acaba se envolvendo, colocando os olhos. Olha, eu queria tanto ter um carro desse. Olha, eu queria... Entendeu? Você se perde. E Jesus não, irmão. Jesus já estava provado nisso. Então, como ele estava provado, ele podia ir na casa do Zaqueu, rico, e chegar na casa de Zaqueu, e a sua presença
as suas palavras causavam influência na vida daquele homem. Irmãos, tenha certeza disso. Quando nós temos entendimento do propósito de vida para nós, quando nós compreendemos que nós somos corpo de Cristo, onde nós estivermos, aquilo que nós fomos falar, principalmente com os perdidos, nós vamos causar alguma impressão na vida dele. Não é por você, não são suas palavras. Não, amados. Mas é Deus, é Jesus em você. É o Espírito em você que vai fazer a diferença. Jesus sabia disso, irmãos. Por isso que quando Jesus estava ali na casa de Zaqueu, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Zaqueu, ouvindo aquelas palavras, o seu coração se constrangia por causa das palavras que Jesus falava. Ele vendo a Jesus, ele sentia algo tão forte dentro dele, que ele não teve outra alternativa, ele teve que dizer: olha, Senhor, eu descobri que aquilo que eu tenho não tem tanto valor. Eu quero dar a metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu tenho roubado, tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus declara: hoje veio a salvação nessa casa. Este também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar, veio salvar o que se havia perdido. Isso é glorioso, irmãos. Jesus tinha um propósito, Jesus sabia por que ele veio. Jesus entendia o propósito da sua vida, era buscar, era salvar o que se havia perdido. E por isso ele se envolve com os perdidos. Por isso ele é chamado amigo dos pecadores. Por causa disso. Porque ele estava com eles. Pastor, então não é pecado jogar com os incrédulos? Não. Não, você pode ter um propósito para isso. De estar com eles. Ah, mas eu não. Não. Salmo número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Não ande segundo o conselho deles, evidente. Não se assente em roda de escarnecedores. Evidente, mas quando você está ali, será que já não aconteceu com você, dos incrédulos dizerem assim: olha, me perdoe, eu falei algo que não devia porque você é crente. Não é? Eles sabem, há uma luz brilhando em você, você está cheio de Deus, então a presença de Deus, as suas palavras, a sua maneira devem expressar, porque o Espírito Santo, irmãos, vai te guiar. Lembre-se, Jesus não apenas foi cheio uma vez do Espírito, mas ele dependia de Deus, o Pai, ele dependia do Espírito. Então a obra que ele fazia, irmãos, era em conexão com o Pai, não era o homem, mas era Deus nele, era o Senhor Jesus operando. Então nós não podemos jamais nos esquecer disso. A vida de Jesus tinha uma missão, ele veio para buscar, veio para salvar o perdido. A tua vida, a minha vida, tem um propósito. Nós temos um propósito, irmãos. O propósito não é ficar rico. O propósito não é conquistar. O propósito, você pode até fazer isso. Não há nenhum pecado nisso, irmãos. Não há nenhum pecado em você conquistar, em você avançar, em você ser. Mas lembre-se que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você conquista, é para cumprir um propósito de Deus. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você segue o propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Vai contribuir, vai operar, porque a tua vida está seguindo um projeto, está seguindo um propósito. Deus está nisso. Você não morrerá enquanto não cumprir o propósito de Deus. Tua vida é guiada, é dirigida pelo Espírito Santo e também por esta convicção, por esta paixão, por esse desejo de fazer a vontade de Deus. Minha vida tem um propósito. A tua vida tem que ter um propósito.
A vida de Jesus tinha um propósito. Jesus sabia, irmãos, que era necessário ele pagar um preço para cumprir o propósito. Da mesma forma, eu e você. Há um preço a ser pago. Às vezes, nós temos que negar nossa vontade. Às vezes, você tem que levantar de madrugada, orar, buscar a Deus. Às vezes, você tem que fazer uma visita, que o seu desejo era ficar em casa num tempinho frio. Mas você sai, você paga um preço. Você faz para ter a alegria de ver aqueles que antes eram amigos, convertidos em irmãos. Você paga um preço em oração. Você ora, você gera a pessoa orando. Jesus sabia disso. Jesus entendia, irmãos, que era necessário ele pagar um preço. Ele ir à cruz para resgatar-nos, para pagar o preço. Então, lembre-se disso. Jesus diz que nós, irmãos, para sermos seus discípulos, além de negarmos a nós mesmos, temos que também tomar a nossa cruz e segui-lo e avançar, confirmando o projeto que ele tem para nós. Então, é maravilhoso isso, irmãos. Lembre-se sempre, haverá um galardão imenso, um resultado glorioso, quando nós seguimos o propósito de Deus. Jesus viu com alegria, e você vê nas 3 parábolas, ele falando sobre isso. A dracma que foi achada, a mulher chama as vizinhas, vamos nos alegrar, vamos nos alegrar. A ovelha perdida, pega em seu ombro, vamos nos alegrar, eu achei a ovelha. Haverá alegria, haverá festa, irmãos, por aquilo que nós fizermos, pelo propósito que nós seguirmos. É verdade, há um preço a ser pago, é verdade, nós temos que nos humilhar, é verdade, nós temos que trabalhar, mas, irmãos, vale a pena, vale a pena. Aquele cântico que diz, vai valer a pena, e valeu mesmo, e vale a pena nós seguirmos ao Senhor Jesus, nós cumprirmos o chamado, o propósito de Deus para nós. Amém? Amém, amados? Entenda, é tão importante isso. Eu olho para o Senhor Jesus e vejo mais um ponto tão importante, irmãos. Jesus sabia que o propósito de Deus para a sua vida não seria cumprido apenas na sua geração, que isso iria ultrapassar gerações. E para isso, ele não podia trabalhar sozinho. Ele tinha que formar o que, irmãos? Discípulos. Eis a razão do discipulado. Eis a razão de nós gerarmos pessoas, irmãos. De nós não estarmos sozinhos. A obra que o Senhor Jesus tinha para fazer, irmãos, não podia parar nele como parou de tantos líderes. Não. Ele tinha que avançar. E ele então chama os seus discípulos, chama a cada um de nós, e ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, eu estarei em vocês, há um propósito de salvar os perdidos, e não apenas dessa geração, mas da geração seguinte. Por isso, Jesus, irmãos, não para ali, Jesus gera pessoas, Jesus trabalha na formação de líderes, e isso é forte para a minha vida. Nós temos que cumprir o chamado, o propósito que Deus tem para nós, e entender, meu Deus, depois de mim, quem ficará? Como será a obra, meu Deus? Como será a obra? Gerar outros, avançar e conquistar outros, ir atrás de outros, irmãos, para que eles completem esta obra que Deus tem designado, o propósito que Deus tem para a minha vida, propósito que Deus tem para a tua vida. Você já descobriu o propósito? Qual o propósito que Deus tem para você? Jesus sabia, irmãos, o propósito que Deus tinha para ele, era que ele viesse buscar, salvar os perdidos. Tem perdidos ainda no século 21? Tem. Que ainda não foram resgatados? Tem
Tem perdidos em Itupeva? Tem. Então eu vou mandar gente para lá. Então eu vou cuidar para que eles façam a obra. Eu vou cuidar, eu vou gerar. Mais do que isso, há 2 textos na palavra que me chamam muito a atenção. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25 diz o seguinte: portanto, Ele é capaz. Eu gosto demais disso. Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. A obra de Jesus, o propósito da vida de Jesus ainda não terminou. Ele continua orando, intercedendo, para que os perdidos sejam salvos. Lembre-se disso, irmãos. O teu trabalho, o meu trabalho de evangelização, de ganhar os perdidos, mais do que a aprovação, tem a intercessão do nosso Senhor Jesus. Lá no céu, Ele continua intercedendo por nós. Veja Romanos 8, 34, que é aquele cântico lindo de vitória. Mas diz assim, 8,34, quem os condenará? Foi Cristo, Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que é interceder, irmãos? É estar em nós, é sofrer as nossas dores. Quando alguém intercede por outro, é como se ele estivesse, tem uma expressão que alguém diz, no mesmo sapato dele. Ele está ali. Ele está sentindo aquilo. Eu ouvi esses dias de um pastor, que ele estava orando por uma pessoa aleijada, pessoa que não tinha movimento nos pés. E ele estava intercedendo por ele, e ele pediu para o Senhor. Ele falou, Senhor, eu estou intercedendo, mas, e ele tinha esse entendimento, ele falou, eu queria orar com tanta força, com tanto vigor, de maneira que eu me sentisse nele, sentisse um pouco das dores. E sabe quando você faz uma oração assim para Deus, irmãos, isso tem resposta. Não é toda oração, mas quando você deseja algo e fala de coração, e esse pastor disse que naquele mesmo instante, as pernas dele começaram a adormecer. E de repente, ele não sentia mais as pernas. E aí ele orou com tanta intensidade por ele e pelo outro. Isso é interceder. Jesus sabe da nossa estrutura, Ele te conhece. E quando Jesus intercede por nós, é isso, é como se Ele estivesse em nós. Ele conhece as nossas dores. Ele sabe o valor que você tem para Ele, o tanto que Ele padeceu para conquistá-lo na cruz. E então Ele não quer perdê-lo. Não, não. Jesus é aquele que diz, daquele que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, nenhum, só o filho da perdição mesmo, para que se cumprisse a Escritura. Eu não vou perder nenhum, eu tenho um propósito de salvar e alcançar aqueles que são perdidos, e eu vou até o fim, para conquistá-lo. Esse é o nosso Senhor Jesus. Jesus, uma vida com propósito. Coloque seu nome. Narciso, uma vida com propósito. Qual o propósito? Qual propósito tem a tua vida? Qual propósito temos nós? Por que estamos fazendo o que estamos? Por que vivemos? Por que estamos em Itupeva? Por que Deus nos plantou aqui? Por que Deus nos plantou no Brasil? O que estamos nós fazendo? Irmãos, eu sei que isso é desafiador, é forte demais. Mas isso tem movido meu coração.
Qual o propósito que nós estamos aqui? Às vezes nós estamos só pedindo para Deus, mas sem o entendimento, sem a compreensão. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. É como se Deus fosse, desculpe a expressão, irmãos, um Papai Noel. E nós estamos pedindo, só pedindo. Mas é um tempo de nós refletirmos e agradecermos o que Deus fez por nós e cumprirmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, enquanto é tempo. Vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos fazer a obra enquanto é dia. Tudo aquilo que nós pudermos fazer, o que nós tivermos, consagre a Deus e diga: Senhor, eu quero cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. Amém, irmãos?